Fala, galerinha! Vamos estudar? Enem por chegar, reta final. Rapidamente, galerinha, nesse podcast, você sabe o que é polialelia? Tem vários exemplos, né? Também chamado de alelos múltiplos. Ocorre quando a herança de uma característica, ela possui um gene, né, com mais do que duas formas alélicas. Ainda teremos dois genes para determinar a característica, mas existirá mais do que dois alelos que irá influenciá-la. Por exemplo, as ervilhas do experimento de Mendel possuíam os alelos azão ou azinho e poderiam formar apenas os genes azão-azão, azão-azinho ou azinho-azinho. Verdade? Na polialelia, podemos ter alelos azão 1, azão 2, azinho 1 ou azinho 2. E os genes serão formados pela combinação de dois destes alelos. Azão 1, azão 2, azão 1, azinho 1, azão 2, azinho 1, azinho 2, azinho 2 e assim por diante. Certo? Um exemplo clássico de alelos múltiplos ou polialelia é a determinação da pelagem, né, dos coelhos, né, selvagem, chinchila, himalaia, albino. Mas vamos fazer aqui, ou falar de um outro exemplo, que vocês também conhecem. São os sistemas sanguíneos, ok? Eu não me lembro se eu já fiz podcast sobre polialelia, mas vamos fazer outro aqui, no caso de dúvida, né? Veja bem. Um outro exemplo de polialelia é o sistema sanguíneo ABO, certo? Veja bem. Nesse sistema temos três alelos. Izão-azão, izão-bezão e izinho, certo? Os alelos izão-azão e izão-bezão, eles são o quê? Codominantes entre si. Na verdade, galerinha, tem uma relação desses alelos. Izão-azão é igual a izão-bezão, que é maior do que izinho, certo? Ó, izão-azão e izão-bezão são codominantes entre si e são dominantes em relação a izinho. Os genótipos possíveis para o tipo sanguíneo azão são izão-azão, izão-azão ou izão-azão, izinho. Para o tipo sanguíneo B, qual seria? Izão-bezão, izão-bezão ou izão-bezão, izinho. Para o tipo sanguíneo AB, qual seriam os genótipos? Izão-azão, izão-bezão. E, por fim, o tipo sanguíneo O possui o genótipo izinho, izinho. Essa é a relação entre esses genótipos, certo? Veja bem, as diferenças entre os tipos sanguíneos, elas aparecem graças a diferentes proteínas na superfície das hemácias. Essas proteínas, galerinha, são chamadas de quê? De aglutinogênios. E os anticorpos de aglutininas. Os anticorpos, eles são encontrados no plasma das hemácias, né? Ok? Uma pessoa do tipo sanguíneo azão apresenta aglutinogênio azão e aglutinina anti-B. Veja bem, aglutinogênio azão e aglutinina anti-B para uma pessoa do tipo sanguíneo A. O aglutinogênio A, na verdade, é o antígeno, a proteína. E a aglutinina anti-B é o anticorpo, né, do tipo sanguíneo A. A aglutinina lembra imunoglobulina. Imunoglobulina é a mesma coisa que anticorpos, gente. Uma pessoa do tipo sanguíneo B, por exemplo, apresenta aglutinogênios, que é o antígeno, né, que é a proteína B, e a aglutinina anti-A no plasma, certo? Quem tem sangue do tipo B, claro que tem que tem anticorpos, né, anti-A no plasma. Veja bem, já uma pessoa do tipo sanguíneo AB apresenta aglutinogênios A e B e não apresenta aglutinina. Quer dizer, não forma anticorpos porque é um receptor universal, galerinha. Ao contrário de uma pessoa do tipo sanguíneo O, que não apresenta aglutinogênios, mas possui anti-A e anti-B em seu plasma. Ou seja, quem tem sangue do tipo sanguíneo O
só pode receber de O, certo? Não apresenta aglutinogênios, quer dizer, não forma antígeno, não é estranho, porque ele é doador universal, quem tem sangue do tipo O, mas possui anti-A e anti-B, quer dizer, quem tem sangue do tipo sanguíneo O só recebe de O, beleza? Mas pode doar para todo mundo. As aglutininas, elas reagem. Como é que nós vamos determinar esse tipo sanguíneo? As aglutininas, elas reagem de acordo com o aglutinogênio, pois são anticorpos e reconhecem as hemácias de outro tipo sanguíneo como corpos estranhos. As aglutininas anti-A, elas reagem com o aglutinogênio A, enquanto a anti-B reage com o aglutinogênio B. Quando ocorre essa reação, ocorre uma aglutinação, que causa um agrupamento de hemácias que pode entupir os vasos sanguíneos, por exemplo, comprometendo a circulação, certo? Essa característica, ela nos permite reconhecer o tipo sanguíneo como um teste simples. Você coloca 2 amostras de sangue em uma placa, vamos pensar assim. Em uma dessas amostras, coloca-se uma solução com anti-A e na outra uma solução com anti-B. Caso o sangue aglutine com o anti-A apenas, então ele é do tipo A, já que reage com aglutinogênios A. Caso o sangue aglutine com o anti-B, ele é do tipo B, pois reage com aglutinogênios B. Se o sangue aglutinar com o anti-A e com o anti-B, ele é do tipo que então? AB, pois possui os 2 aglutinogênios. E por fim, se o sangue não aglutinar com nenhuma das aglutininas, o sangue é do tipo O. Belezinha? Fechadinho? Então é isso aí, gente. Uma dica aí para vocês de polialelia e de sistema sanguíneos ou grupos sanguíneos. E o fator RH, professor? Bom, além do sistema ABO, o sangue ele também pode ser diferenciado pelo fator RH. O fator RH é uma substância que, quando presente no sangue, chamamos de RH positivo, já está dizendo presente no sangue, RH positivo. E quando ausente, chamamos de RH negativo. O genótipo destes fatores é composto por 2 alelos, com um dominante Rzão e um recessivo Rzinho. Então, quais seriam os genótipos? Na verdade, o fenótipo Rzão positivo. Quais seriam os genótipos? Rzão ou Rzão, Rzinho. E do RH negativo, seria quais os genótipos? Rzinho, Rzinho. Galerinha, um indivíduo RH negativo, ele pode doar sangue para o indivíduo RH positivo ou negativo. Mas indivíduos RH positivo só pode doar para outros RH positivos. Senão o corpo produzirá anticorpos anti-RH. Tem um exemplo clássico conhecido como eritroblastose fetal, né? É a doença hemolítica do recém-nascido, também chamada de eritroblastose fetal, onde uma mãe RH negativo dá à luz a 2 filhos RH positivo. No parto do primeiro filho RH positivo, veja bem, o corpo da mãe cria anticorpos anti-RH. Ela foi sensibilizada. Na gravidez do segundo filho RH positivo, estes anticorpos atacam o organismo da criança. Aí, galerinha, tem que se ter os devidos cuidados no pré-natal, durante a gestação, para não acontecer esse tipo de aglutinação com destruição aí, né, dos eritrócitos, né? Doença hemolítica do recém-nascido, a quebra das hemácias, destruição e pode provocar a morte do feto. Belezinha? Então tá aí, pequeno áudio para vocês sobre polialelia, fator RH. Abraços!